Boa noite, irmãos, graça e paz. Bom, a palavra que o Senhor me pediu para que eu trouxesse nessa noite tem como título: Não seja um zombador de Deus, sempre há consequências. Mas primeiro a gente precisa entender o que significa zombar de Deus, mais especificamente o que significa a palavra zombar. Bom, e pesquisando, não pesquisei em nenhum dicionário bíblico, isso eu achei no dicionário da língua portuguesa, que zombar é o seguinte: debochar, procurar tornar ridículo por meio de gestos, atitudes ou palavras irônicas. Você está zombando? Nós estamos zombando? Bom, vamos abrir a Bíblia em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, o verso 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, ou Deus não se deixa ser zombado, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Então, quando nós zombamos de Deus, há duas maneiras que nós podemos zombar de Deus: com palavras e com atitudes. Com palavras, tanto lá fora quanto aqui dentro, pode ser no sentido de brincadeiras pejorativas, lá fora mais especificamente, ou nós falarmos que não conseguimos zombar de Deus porque não estamos acreditando no poder dele, e nas atitudes, que é o que Deus tem observado e chamado nossa atenção, porque ele tem visto em nós que a zombaria está muito cheia. Por quê? Toda vez que vem uma palavra aqui, zombaria, o que a gente viu que é? Tornar ridículo por meio de gestos ou atitudes. Se Deus nos dá uma ordem, como o pastor disse, se Deus fala, anda no trilho estreito, e nós desviamos, estamos zombando de Deus. É como se nós falássemos: não, Deus, você acha que eu vou seguir isso aí? Debochando, ironia. E isso que Deus está vendo em nós: povo irônico, povo debochado. Então, procurando o que a serva de Deus Ellen White dizia sobre a zombaria, eu achei esses textos. Mas primeiro vamos abrir em 2 Crônicas, capítulo 36, o verso 15. Nós vamos ver um exemplo de um povo que zombou de Deus diretamente. Segunda Crônicas, capítulo 36. Então, para a gente contextualizar, antes de começarmos a ler, aqui conta de quando o rei Zedequias reinava no reino de Judá. E esse texto fala que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E Deus, como sua infinita compaixão pelo povo, envia dos seus ministros para levar os avisos dele àquele povo. Só que, olha o que acontece, verso 15. E o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, ou pelos instrumentos que ele levantou, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. 16. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras. Então, como que eles zombaram de Deus diretamente? Você não falou que eles zombaram diretamente, mas eles zombaram os mensageiros. Exatamente isso. Quando nós recebemos uma exortação, quando os profetas levantados aqui na igreja, tanto o João quanto a pastora, vêm aqui, nos trazem recados e nós desviamos nosso olhar, nossas atitudes, estamos zombando diretamente de Deus, porque eles são um canal de ligação aqui na terra, porque eles recebem os recados diretamente de Deus. E foi exatamente o que esse povo fez. Só que Deus olhou para eles e não viu sinceridade, não viu disposição de mudança. E ele fez o seguinte, vamos continuar lendo o verso. E desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas. Até o que? Deus olhou, não viu sinceridade. O que Deus fez? Até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que nem mais nenhum remédio houve. O que seria esse remédio descrito ali? É o mesmo remédio que tem sido derramado aqui. Esse remédio é os avisos de Deus que ele tem nos trazido. Assim como ele levou aquele povo, como falou, a ira do Senhor foi derramada. Então, nem mais um remédio houve. Nem se Deus mandasse mais recados,
o povo viria, porque Deus já viu que não haveria mais jeito. Eles já foram cortados. Por isso que Deus derrama do seu furor. Porque nem se Deus fizesse mais maravilhas, eles iriam se converter. Agora vamos passar para os textos da Ellen White. O caráter celestial deve ser conquistado na terra. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Gálatas 6, 7, como nós já lemos. Coisa alguma, senão a santidade, o preparará para o céu. Unicamente a piedade sincera, não mentirosa, experimental, pode dar-lhe um caráter puro, elevado e habilitá-lo a entrar na presença de Deus, que habita na luz inacessível, como está escrito lá em 1 Timóteo 6,16. O caráter celeste deve ser adquirido na terra, ou jamais se poderá obter. Então, este é o último tempo que Deus está nos dando oportunidade para a conversão. Não vai ter outro tempo. Assim como as virgens, todas dormiram. Assim como haverá um tempo em que todos nós dormiremos. Só que vão ter aqueles em que estarão preparados e terão aqueles que não estarão preparados. E é isso que Deus faz um apelo a nós. Comece, portanto, imediatamente. Não é agora, não é depois de amanhã, não é depois que a gente sair da igreja, é agora. Não se iluda ou não minta para você mesmo, dizendo de que virá um tempo em que se poderá fazer mais facilmente um diligente esforço do que agora. Então não adianta a gente falar para nós mesmos de que vai dar tempo, de que amanhã eu faço isso, de que amanhã eu mudo minha vida. Não, não vai ter outro tempo. E é isso que Deus está falando. Cada dia aumenta a sua distância de Deus. Nós estamos cada dia mais longe de Deus. E precisamos reconhecer isso. Não adianta a gente ficar justificando que não estamos, que estamos bons naquele pecado, porque não estamos. Prepare-se para a eternidade com um zelo tal como ainda não manifestou. Eduque sua mente a amar a Bíblia, amar a reunião de oração. Amamos a reunião de oração? Temos prazer de estar aqui na reunião de oração? Oramos para quê? Para cumprir cartão, para mostrar para o irmão em que somos bons, em que oramos bem? Ou oramos para pedir a Deus realmente? A hora de meditação e, acima de tudo, a hora em que a mente comunga com Deus, ou a hora que a mente está ligada com Deus, quando Deus está falando com você. Volte sua mente para coisas eternas, se quiser unir-se com o coro celestial nas mansões de cima. Testemunhos para a igreja. Devemos aproveitar ao máximo nossas oportunidades atuais. Não nos será concedido outro tempo de graça, em que possamos nos preparar-nos para o céu. Esta é nossa única e derradeira oportunidade para formar caráteres que nos habilitem para o futuro lar que o Senhor preparou para todos os que obedecem aos seus mandamentos. Bom, agora vamos abrir lá em Hebreus 11, 7. Aqui vai falar de Noé. Por que Noé? Hebreus vai falar que Noé fez algo que o recompensou grandemente. Hebreus 11, verso 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado, assim como nós temos sido avisados, das coisas que ainda não se viam, temeu. O que ele fez? Temeu, coisa que nós não fazemos. Nós não temos temido a Deus verdadeiramente. Vem a palavra, nós até abrimos os olhos assim, nossa Deus, obrigado. Só que Deus olha para a gente e vê um povo, como nós dizemos, povo debochado, povo irônico. Fala que vai se consertar e não conserta. Vamos continuar lendo. E para a salvação de sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Antes do dilúvio, depois que Noé entrou na arca, Deus o encerrou ali e excluiu os ímpios, porque os ímpios não se prepararam. Mas, durante 7 dias, o povo, não sabendo que o seu destino se achava determinado, continuou em sua vida de descuido e amor aos prazeres, zombando das advertências sobre o juízo iminente, o juízo que havia de vir. Assim, diz o Salvador, será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 39. Então, quando nós zombamos de Deus, Deus nos compara com o povo antediluviano, que olhava para Noé
Deus levantou Noé ali como um ponto de luz naquele povo, como um ponto onde a mensagem pura era levada ali, a mensagem de conversão, a chance que Deus dava era levada ali. Só que ao invés de o povo se converter, eles zombavam, chamavam Noé de louco. E nós temos sido chamados de louco, ou nós estamos nos juntando a este povo que chamam os outros de louco? Deus espera que nossas atitudes sejam iguais de Noé, mas infelizmente Deus tem olhado para nós e visto um povo antediluviano, que ainda está olhando para o céu, não vendo nenhuma nuvem e desacreditando do que vai vir, achando que pode se preparar mais para frente. Ah, amanhã eu me preparo, ah, outro dia eu me preparo. Naquela época, não havia evidências de chuva nem de dilúvio. Ou seja, a terra, como nós sabemos, era irrigada por baixo. Então o povo olhava para cima, não via nuvem, não via aquelas nuvens escuras, não via aquele vento de chuva. E isso só fazia cada vez mais eles desacreditarem do que Noé estava fazendo. O povo de Noé zombou dele e o chamou de louco. O que eles pensavam? Que tolice construir uma arca em terra seca, com o sol brilhando e a vida prosseguindo como de costume. Mas o que aconteceu com esse pensamento? Mas o tempo expirou e a arca foi concluída. Deus está fazendo uma seleção no meio de nós. E se nós não nos posicionarmos, se não pararmos de zombar de Deus, a arca vai ser concluída. E nós estaremos dentro ou estaremos fora, achando que o dilúvio não vai chegar? A inundação chegou, os desobedientes e rebeldes morreram afogados. O milagre da arca seguiu a fé manifestada em sua construção. Ou seja, Deus deu chances, Deus levou da sua palavra, Deus exerceu da sua misericórdia. Só que chegou num ponto em que Deus viu que não havia sinceridade. O que aconteceu? Os ímpios morreram afogados. Isso não impediu de que o plano de Deus se concluísse. Então, irmãos, que nós possamos desejar hoje fazer parte do plano de Deus. Que nós possamos fazer parte hoje das noivas, das virgens prudentes que prepararam o seu azeite antes do noivo passar. Agora vamos abrir lá em 2 Crônicas novamente, mas nós vamos ler o verso 14. 2 Crônicas 36. Segunda Crônicas 36, verso 14. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor que ele tinha santificado em Jerusalém. Ou seja, Deus nos revela sobre a mentira, sobre a inveja, sobre a fofoca, que é a crítica, etc, etc. Só que ao invés de nos posicionarmos, parece que estamos desenvolvendo mais laços afetivos com esses pecados. Não mintam. Ah, vou mentir mais um pouco ainda. Dá um passo, retrocede 2. Isso que Deus está vendo em nós, o mesmo que Ele viu nos chefes dos sacerdotes. E ainda Deus nos exorta, Deus nos avisa, e simplesmente viramos as costas, ignoramos, justificamos nossos erros. O que piora ainda mais a nossa vida, o que nos leva cada vez mais distante de Deus, como a Ellen White disse. E nós devemos mudar isso para melhor. Cada dia que passa, devemos estar mais perto de Deus. Cada dia mais perto, como diz aquele louvor que nós cantamos. E não cada dia mais longe. Que Deus não possa ver em nós um estado de metástase, onde mesmo Deus dando muito remédio, não faz efeito, porque o pecado já superabundou. Irmãos, Deus ainda é tão maravilhoso que Ele nos dá a chave para conseguirmos vencer esses pecados, vencermos a zombaria. Um texto muito conhecido, mas nós vamos abrir lá em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, verso 22. E sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então aqui mais uma vez entra a mentira. Por quê? Enganando-vos com falsos discursos. Deus fala, vocês não estão bons. Ah, estou bom sim, vamos para o próximo pecado. Não está bom. Não, eu estou bom sim.
enganando-vos com falsos discursos. Apenas ouvimos, mas prática nenhuma. E o que, após nós reconhecermos que estamos errados, após nós praticarmos e não somente ouvirmos, vamos fazer o que está descrito um verso acima, no verso 21. Pelo que, rejeitando toda imundícia, toda zombaria, toda mentira, toda inveja, toda crítica, todo acúmulo de malícia, receber com mansidão, um problema aqui. Não recebemos com mansidão. Deus vem, manda a palavra, o que nós fazemos? Irmãos, é incrível. Deus recebe, nos traz a palavra, o que nós fazemos? Vamos caminhando para trás, para fazer que aquilo não seja conosco, justificamos. Não é com mansidão. Ó, você faz isso aqui de pecado. Ah, não, eu não faço isso aqui não. Faz, Deus está falando que faz, não faço. Ainda justificamos. E Deus não quer mais que justificamos nossos pecados. Reconhecemos que somos errados, que somos pecadores, para que nós possamos entrar dentro da arca enquanto há tempo. E a primeira música diz, enquanto eu viver. Que enquanto nós vivermos, nós possamos levar da palavra dele, não zombarmos dele, com nossas atitudes, tornando ridículo por meio de gestos, aquilo que ele nos traz. Que tudo aquilo que ele nos traz, possamos receber com mansidão, com domínio próprio, acertando a correção, porque Deus aceita e corrige, Deus corrige aquele quem ele ama, quem chama por filho. E Deus não tem visto isso em nós, Deus tem visto pessoas rebeldes ainda. Então, enquanto nós vivermos, que nós possamos louvar o nome do Senhor. E como nós louvamos o nome do Senhor? É com atitude de rebeldia? É com atitude de zombaria? Com atitude de inveja? De mentira? Não, é com verdade, aceitando a correção, amém? Que enquanto nós vivermos, louvemos o nome do Senhor.